Olá, bem-vindo a esta Electric Talk um pouco diferente, já que viemos ao Hotel Areias do Seixo para conhecer um empreendimento que adotou de forma muito rigorosa os princípios de turismo sustentável. Gonçalo Alves, o seu fundador, vai falar-nos deste inovador projeto. Recordo que as Electric Talk são produzidas em conjunto com o Crédito Agrícola e estão também disponíveis no Spotify em formato podcast. Localizado a menos de 1 hora de Lisboa, o Hotel Areias do Seixo, com vista para a praia da Mexilhoeira e o Oceano Atlântico, é um hotel rural fundamentado numa política de sustentabilidade, procurando ter o menor impacto ambiental possível. A eficiência energética, as energias renováveis, através de painéis solares e da geotermia, mas também a compostagem de resíduos e o aproveitamento de recursos naturais, são algumas das linhas mestras deste projeto. Contacto direto com a natureza, entre as dunas da costa atlântica e os pinheiros, é ainda potenciado pela horta onde se cultivam ervas aromáticas, frutas e vegetais que vão diretamente para os pratos do restaurante. O compromisso com a sustentabilidade rendeu ao Areias do Seixo vários prémios, como o Green Project Awards em 2012, o Portugal Trade Awards em 2016 e 2019, recebendo também anualmente o diploma Green Key. Pode parecer um pouco contraditório que um hotel de 5 estrelas tenha quartos sem ar-condicionado, televisão ou minibar, mas existe uma forte probabilidade de que no final deste episódio estejamos convertidos a esta visão do turismo. Olá Gonçalo, é um prazer estar aqui consigo. Bom dia. Gonçalo, fala-nos um pouco do seu percurso e da inspiração para criar um hotel com um foco tão forte na sustentabilidade. Bom, eu nasci nesta região e desde sempre a minha paixão foi o mar. Sou um surfista, entusiasta pela busca das ondas. Passei grande parte da minha vida nesta localidade e nasci muito perto na cidade de Torres Vedras. O meu estilo de vida trouxe-me, e também o meu background da minha família em hotelaria, levou-me a este projeto. Portanto, comecei por trabalhar naquilo que eu diria hotelaria tradicional e depois, com o entusiasmo que tinha do meu estilo de vida, aproximei-me do mar e quis, na minha região, desenvolver este projeto. E aqui estou, nesta localização, que é a minha paixão, que é a Praia de Santa Cruz. Quais é que foram os principais desafios que enfrentou para implementar estas práticas de turismo sustentável? Ora bem, o nosso projeto nasce há 14 anos, portanto, e na verdade teve um tempo antes de abrir a sua porta de estudo de cerca de 7 anos e a sua construção. Portanto, quando estamos a falar há 21 anos, começar a pensar nestas temáticas era bastante desafiante. As práticas de sustentabilidade eram reduzidas na maior parte do setor e transversalmente em toda a indústria em geral, e nós, por conceito de estilo de vida, queríamos integrar estas formas de reduzirmos a nossa pegada, de reduzirmos o impacto do nosso projeto, mesmo assim criando um standard de 5 estrelas. Portanto, isso trazia-nos aqui desafios elevados. Começámos a estudar como é que podíamos integrar este edifício nesta localização. Nesta localização existiam, na realidade, uns aviários que estavam abandonados. A primeira parte do nosso trabalho foi reconverter os recursos que essa construção tinha como base da própria construção do hotel, e assim o fizemos. Britámos toda a parte construtiva que cá estava para fazer os arruamentos. Foi logo um primeiro princípio de upcycling de materiais. Depois, naquelas partes-chave daquilo que são os recursos significativos que o turismo utiliza, começámos a ter uma visão disruptiva. Introduzimos a geotermia, portanto, uma decisão que tomámos há 20 anos atrás, era uma decisão desafiante para climatização e aquecimento de águas quentes. Portanto, com grande sucesso ao longo destes anos, fazemos, digamos, uma permuta com a temperatura da Terra em captação vertical e horizontal, que nos permite utilizar essa temperatura para climatização dos nossos espaços. Começámos a pensar que
na altura que era crítico, as zonas que iríamos desenvolver em construção, que iríamos poder captar a água de todas essas zonas, nomeadamente por captação das águas das coberturas, captação das zonas de drenagem onde tivéssemos oportunidade de o fazer, para utilizar essa água não só para rega, mas também para circuitos internos de descargas sanitárias, zonas de lavagem técnica e, portanto, começámos a adotar logo um compromisso hídrico importante para nós, porque são dois dos recursos, digamos, chaves nesta indústria hoteleira, a energia e a água. E, naturalmente, depois um tema que tem uma grande essência no nosso estilo de vida, o upcycling. Ou seja, aquilo que vocês veem neste espaço tem muitas e muitas peças, tem recuperação de materiais, de recursos existentes dentro deste espaço natural que temos no nosso envolvente ou decorrentes da construção, do processo construtivo. Sempre que existe oportunidade, nós reaproveitamos os recursos e damos-lhe uma nova vida, ou como peças de mobiliário, ou como elementos de apoio à nossa atividade. É aí que entra o conceito de design eco-friendly também. Exatamente. Portanto, nós no início deste projeto e ao longo destes anos todos, estamos sempre em transformação de materiais que temos disponíveis, que seriam resíduos, interpretados como resíduos. Redes de pesca, equipamentos de pesca já vi. Redes de pescas, pedaços de madeira. Temos uma peça atrás de nós muito impactante, porque decorreu de uma tempestade que tivemos na altura e que nos retirou uma parte da cobertura em cobre do telhado. Utilizámos para fazer uma peça de iluminação que ainda hoje é simbólica. No fundo, olhar sempre para os recursos numa ótica de oportunidade e não numa ótica de ciclo de fim de vida. Qual é que é o impacto local deste projeto? Portanto, que impacto é que teve na comunidade e no que diz respeito também à criação de emprego, parcerias e oportunidades até para outras empresas que, entretanto, foram surgindo? Claramente, este projeto nasceu aqui numa localização remota de Portugal. Quando abrimos as nossas portas, como disse há pouco, há 14 anos, estaríamos claramente a falar de uma localização muito pouco conhecida do ponto de vista turístico. Creio que os nossos projetos e outros projetos que entretanto surgiram foram dando alguma dimensão aqui à região. O facto é que neste processo fomos crescendo e hoje em dia o nosso conjunto de projetos aqui na região contam com uma equipa em época alta de cerca de 160 colaboradores e isso promove não só uma fixação de alguns trabalhadores que não viviam aqui, sendo que a esmagadora maioria é da região e, portanto, promove aqui uma criação de emprego muito significativa. E depois, com a nossa política de quilómetro zero, essencialmente os nossos parceiros, fornecedores, são da região e, portanto, nós damos a oportunidade a consumir produtos, serviços da região, bem como, naturalmente, depois os outros negócios que vão proliferando pela existência dos nossos hóspedes e que, digamos, de alguma forma, estimulamos a que utilizem os serviços disponíveis ao longo da costa da região, principalmente os restaurantes, outras atividades turísticas e outras dinâmicas que atraem a atenção dos turistas. Relativamente enfim, todo este projeto naturalmente foi necessário aqui bastante investimento. Pode falar-nos um bocadinho de como é que foi a sua estratégia para obter financiamento, no fundo, para conseguir estabelecer este projeto? Bastante desafiante. Andando 14 anos para trás, vamos recordar que estávamos durante o período de construção deste hotel, portanto há cerca de 16 anos, estávamos em epicentro de uma crise financeira que abalou o mundo inteiro. E, portanto, nós tivemos uma estrutura de apoio e financiamento a contar muito com o apoio de uma instituição financeira que foi muito relevante para a concretização deste projeto, que é o Crédito Agrícola. Tivemos, em todos os momentos desta crise financeira e ainda com a porta por abrir, tivemos o apoio inequívoco desta instituição, também do Turismo de Portugal, que nos ajudou em termos de estrutura de financiamento
E, portanto, nós, numa altura muito desafiante para nós, porque os nossos capitais estavam totalmente investidos neste projeto, conseguimos com estes stakeholders, com estes parceiros que de forma sólida nos ajudaram a concretizá-lo e a chegar onde estamos hoje. Este hotel que vocês identificam no fundo como um hotel rural e têm muito orgulho nisso, é também, de acordo com o número de quartos que tem, também uma espécie de um hotel boutique, não é? Que tem o apoio também de um conjunto de vilas que podem ser também disponibilizadas para famílias e para grupos maiores. Em termos de expansão deste projeto e até em termos de reforço do seu conceito de sustentabilidade, quais é que são os planos para o futuro? Bom, Areias do Seixo tem aqui uma grande ambição, concluir o seu projeto imobiliário e, portanto, no próximo ano está concluído toda a sua parte imobiliária de moradias e que integram também a exploração turística. E esse era um grande desígnio, porque nós desenvolvemos em duas fases, uma primeira fase imobiliária e o hotel e uma segunda fase imobiliária. Essa segunda fase imobiliária está concluída agora. Portanto, digamos, do ponto de vista do edificado, as Areias do Seixo estão concluídas nesta fase. E em termos de projeto turístico, em unidades de alojamento também assim ficam concluídas. A nossa grande ambição é continuar este caminho de sustentabilidade. Ou seja, continuarmos a introduzir na operação do nosso negócio medidas que vão mitigando a nossa pegada. O turismo tem uma utilização significativa de recursos e, de facto, é expectável que uma utilização de um hóspede em turismo seja de usufruto e não de constrangimento. E, portanto, nós, na realidade, nesta indústria, nesta atividade, neste setor, o que tentamos é criar medidas de mitigação da utilização de recursos. Uma que eu destaco, vou destacar algumas, mas uma que eu destaco especialmente é a hídrica. Projetos com esta natureza, integrados em espaço natural, normalmente tendem, como nós tendemos a criar no início, jardins que são consumidores de recursos hídricos. Aquilo que estamos a fazer neste momento é uma atualização dos nossos jardins, reintroduzindo as espécies autóctones e reduzindo de forma significativa a utilização deste recurso para este efeito. Ou seja, o objetivo é que as Areias do Seixo, em 3 a 4 anos, possam reduzir a sua pegada hídrica em 90% para as necessidades de consumo em jardins. Este é um tópico muito importante para nós, juntamente com aquilo que já fazíamos, com a recuperação das águas da chuva, com as zonas de captação de drenagem de águas envolventes e que utilizávamos para regras, descargas sanitárias, junta-se agora um grande desígnio de redução de consumo hídrico nos jardins. Um outro tema é a ampliação da nossa produção de energia solar. Portanto, nós temos na parte solar duas grandes áreas, uma área de produção solar térmica, onde hoje em dia já garantimos uma produção de cerca de 70% das nossas necessidades ao longo de todo o ano, o que quer dizer que estamos a 100% na nossa primavera-verão para depois consumir alguns recursos energéticos para a produção de águas quentes e aquecimento de piscinas. Por outro lado, temos uma produção fotovoltaica, produção energética, que era claramente insuficiente para as nossas necessidades e que estamos agora numa candidatura à criação de uma comunidade energética. Estamos a trabalhar para juntar todas as vilas, este projeto Areias do Seixo e outro projeto que temos, que é o NOA, numa comunidade com uma única produção energética que distribui por estes pontos de consumo. Estimamos conseguir produzir entre 30% a 50% das necessidades energéticas, o que nos dá esta autonomia, aproximadamente 50% das necessidades energéticas, o que será ótimo. Este é um dos objetivos também nos próximos anos. Gonçalo, que conselhos daria a outros empreendedores que pretendem desenvolver projetos de turismo sustentável ou ecoturismo? Acreditem, porque é possível. Um bom exemplo, creio que somos nós, e há já muitos outros exemplos em Portugal de boas práticas na sustentabilidade, portanto, creio que é possível. A tecnologia, os recursos, hoje em dia, são muito mais acessíveis para ter um compromisso sustentável nas unidades hoteleiras. Também me parece muito relevante perceber que há uma tendência crescente dos turistas terem um foco de decisão sobre a sua estadia em determinadas unidades hoteleiras consoante o seu comportamento sustentável.
dessas unidades. E, portanto, não só a própria operação turística vai começar a forçar esse comportamento por parte das unidades hoteleiras, mas o próprio consumidor. O próprio consumidor vai fazê-lo. Portanto, a minha palavra é de acreditem, vale a pena. Obrigado, Gonçalo, e continuação de muito sucesso para este inovador projeto. Muito obrigado. Quanto a nós, conhecer o Hotel Areias do Seixo foi, de facto, a forma ideal para encerrarmos esta segunda temporada da Zoo Electric Talk. Obrigado pela sua companhia e nós voltamos para o ano.